Então, eu já fiz aqui o esboço da folhagem com o próprio pincel, tá? Mas quem não sentir segurança em fazer o desenho aqui com o pincel, tem que ser um pincel bem fininho, tá? Como esse aqui, ó, tá vendo? Ele é bem fininho, ele é próprio para contorno e para traços finos. Quem não quiser fazer com pincel, pode fazer com a posca azul escuro, que tem. Estão aqui, ó. Estão aqui azul. Só que aí você já vai gastar mais material, melhor fazer com a tinta. Se não sair tão fininho, gente, tudo bem, tá? Faz do jeito que conseguir. Lembra que a gente não está em busca de perfeição, mas sim da gente encarar o desafio com boa vontade, com alegria, que aí o resultado não tem como. Vai sair um resultado legal, um resultado bacana. Mas, se vocês quiserem usar a posca, pode usar tanto a posca 3M, a posca 3M, como a posca 1mr. A 1mr, a ponta dela é bem fina, seria a posca ideal, a 1mr. Vou botar tudo na descrição, tá? A 1mr seria ideal, mas a 3M também serve, tá? É uma ponta um pouco mais grossa, mas também vai ficar bom. Ou fazer com pincel. Agora, como eu já fiz um esboço aqui, eu vou passar uma segunda demão da tinta para ficar já do jeito que eu quero e depois eu vou preencher a parte interna. Ah, outra dica, quando a gente for fazer contorno ou traços assim, que a gente não quer dar muita interrupção fazendo, né? Começar a fazer, parar e continuar. A gente tem que usar a tinta um pouco mais diluída na água. Não pode ser uma tinta grossa, senão não vai ficar bom. Então, essa tinta aqui que eu estou usando, esse azul mais escuro, é o azul. Azul. O nome é azul. Da mesma marca daquela tinta que eu usei no início, tá? Aquela areia que eu usei aqui no fundo. É a acrílica fosca da linha Nature Colors da Acrylex. Então, eu diluí um pouquinho essa tinta na água para eu conseguir fazer esse traço aqui, né? Que seria a haste central da folha com mais facilidade, tá? Sem a tinta ficar borrando. Então, eu vou fazer de novo aqui. Com certeza vai sair um pouco aqui do contorno inicial, do traço inicial que eu fiz, mas não tem problema. Ó, eu já tô deixando ele um pouco mais grosso, porque o primeiro foi como se fosse um desenho, né, que eu fiz com um pincel. Agora eu vou deixar ele na espessura que eu realmente quero. Como o vaso tem essa bordinha, a gente tem que continuar a linha aqui embaixo da borda. Agora eu vou usar um pincel um pouco mais grosso para fazer a pintura interna da folha. Aqui é melhor você usar um pincel bicudo, como esse que eu estou usando aqui, ó. Esse é chanfrado, mas não precisa ser chanfrado. Um pincel, porque como a folha tem esses bicos, aqui, ó, esse pincel aqui também serve. Um pincel assim, ó, bicudinho. Agora eu vou começar a pintar o interior das folhas. Vamos lá. Bem, pronto, a nossa folhagem está finalizada. Só falta fazer agora os detalhes, né, dessa folhagem, que não vai ser somente isso. Eu vou fazer umas outras folhas aqui na cor branca para dar um contraste. E passar a segunda demão aqui, porque essa tinta aqui tá meio rala, então eu vou precisar passar 2 ou 3 demãos, talvez. Então, nossa primeira folhagem está pronta. Já passei a segunda demão, olha como é que ficou bonitinho. Esperar secar. E já vou fazer a outra igual a essa aqui do outro lado, tá? Uma a gente fez aqui, a gente vai virar o vaso e fazer a outra aqui. A mesma folhagem. Nós fizemos essa folhagem aqui. Agora nós vamos fazer a mesma folhagem e na mesma posição, virada aqui para esse lado, lá do outro lado. Porque da mesma forma que a gente
precisa distribuir as formas orgânicas pela pintura de uma maneira harmoniosa, a gente também vai distribuindo as formas botânicas. Então, a gente fez essa forma botânica aqui, a gente vai fazer uma igual lá atrás. Vamos virar o vaso. E eu vou fazer a outra forma, igual àquela lá, desse lado aqui, começando aqui nesse vão entre essa forma azul e essa cinza. Vou começar a haste aqui e vou terminar aqui nesse azul. Vou fazer o contorno com o próprio pincel, mas vocês podem fazer a lápis e depois passar uma borrachinha apagando onde ficar o lápis. Ou fazer com a posca. É porque eu não tenho a posca azul aqui, senão eu faria com a posca desse lado, para vocês verem como é que é fácil. Vocês podem, inclusive, fazer tudo com a posca, as formas botânicas, as hastes, as folhas, vocês podem fazer tudo, pintar com a posca, né? Porque a posca nada mais é do que uma caneta com tinta à base de água, própria para pintura, em vaso, em parede, em tela. Vou fazer a haste, começando aqui. Terminar aqui na forma orgânica azul Tiffany que a gente fez por último. Mais ou menos por aqui, tá? E aqui eu vou fazer a primeira folha dessa folhagem. A que fica lá no topo. Aqui, uma hastezinha e uma folha. Aqui, mais uma folha. Aqui, mais uma folha. E a última folha aqui. Lembra que eu tô fazendo as folhas intercaladas. Prontinho. Agora é só pegar o pincel mais grossinho para preencher a parte interna das folhas. Mas primeiro eu vou reforçar aqui essa haste com mais uma demão de azul. Finalizamos, portanto, essas duas formas botânicas. Vamos agora preencher os espaços que estão sem nada com outras formas botânicas. Nesse espaço aqui, do lado dessa forma orgânica azul esverdeado que eu pintei, eu vou fazer uma outra forma botânica aqui. Um outro elemento botânico. Vou fazer aqui e depois eu vou virar o vaso e vou fazer aqui do outro lado. A mesma forma aqui e aqui. Assim como a gente pintou essa daqui, igual a essa. Vamos lá? E agora, usando o azul celeste, eu vou fazer uma folha para cá. Como se ela estivesse saindo por trás dessa folha aqui. Tá? É isso aqui. Essa folha aqui no meio e outras duas saindo por trás dessa folha azul mais clarinho, né? Vou pintar agora com um pincel um pouco mais grossinho. Vou pintar essa folhinha do meio com esse azul clarinho. Esse azul clarinho aqui é o mesmo que eu usei aqui. Como eu falei para vocês,
as tonalidades elas vão sendo inseridas na pintura em diversos pontos da superfície. Pintei aqui, agora eu vou pintar com azul mais escuro as folhinhas das laterais. Depois a gente vai fazer o acabamento com a posca para dar uma sensação de movimento. E isso faz a pintura ganhar um destaque a mais. A pintura fica mais bonita com esses contornos, que é a última etapa da pintura. Fiz aqui, vou depois passar a segunda demão. Agora eu vou fazer esse mesmo desenho lá do outro lado. Agora eu vou fazer uma folhagem com esse azul acinzentado. Essa cor aqui se chama azul inverno. Mas vocês podem usar aí um cinza misturado com azul, que vai dar uma tonalidade bonita também para usar aqui e fazer um contraste legal com essas tonalidades aqui de azul que eu já usei na peça. Vou fazer agora uma forma botânica, vindo aqui, aí a gente vai lá para cima, termina aqui. Ela vai ter essa haste aqui mais comprida e a folha mesmo, ela vai começar daqui. A gente vai fazendo assim, ó, uma linha sinuosa para formar uma folha como se ela tivesse com um movimento assim. Aqui, aí agora a gente vai fazer outra aqui. Eu vou continuar usando essa tinta aqui, mas eu vou preencher essa daqui com outra cor, tá? Eu vou começar aqui uma haste aqui do lado, só que essa folha ela vai vir com movimento pra cá, ó, movimento pra cá. Dá um movimentozinho aqui, ó. Essa aqui, eu vou aumentar ela um pouco pra cá. Eu vou levar ela um pouco lá pra cima. Vou terminar ela aqui, ó. Dei uma aumentadinha nela aqui. Vamos pintar agora a parte interior. Eu faço o acabamento aqui na borda. Comecei ela aqui, ela tá terminando lá em cima. Ela é bem pontudinha mesmo aqui, na extremidade, ela é bem pontudinha. Agora, essa aqui eu vou usar um cinza claro. Vou usar esse cinza aqui, ó. Um cinza médio. Eu vou usar esse cinza aqui, o cinza lunar da Acrylex. Tinta PVA fosca da Acrylex. Eu acho que vai ficar um contraste bonito com esse outro azul que eu usei aqui, que tem uma pigmentação cinza. O caule. Fazer o acabamento dela aqui em cima. Bicudinho também, com uma outra. Depois eu vou passar uma segunda demão. Mas é isso. Tá vendo? Ficou uma folhagem assim, com umas folhas compridas. Entre essas duas azuis. A gente vai fazer igual lá do outro lado. Vamos repetir o mesmo processo. Sempre fazendo uma folhagem de um lado e a mesma do outro lado. Só que aqui, desse outro lado, eu não vou fazer aqui. Eu vou trazer elas daqui de cima, tá?
Eu vou fazer elas aqui, vindo de cima para baixo. Aí a gente pega, faz a mais escura aqui. Mais escura aqui. E a outra, azul acinzentado. Eu vou fazer ela também vindo daqui. Só que ela vai ser mais compridona e vai vir até lá embaixo. Precisa fazer exatamente igual a outra que você fez. Segue assim a mesma padronagem, mas você pode dar uma modificada, fazer um tamanho diferente, colocar ela numa posição diferente. Terminamos essa etapa aqui das formas botânicas. Agora eu vou passar para a etapa do contorno das folhas. Eu vou usar tanto o pincel como a posca, tá? Vou começar usando o pincel aqui no contorno dessa folhagem azul aqui. Mas você pode usar também a posca. Eu vou fazer com o pincel esse contorno e os outros com a posca, para mostrar a diferença para vocês.